olá concurseira, dando continuidade aos nossos estudos de direito processual penal, continuando aí nossas disposições preliminares do Código de Processo Penal. Então vimos aí princípios constitucionais e já fiz algumas questões aí de aplicação da Lei Processual Penal, disposições preliminares, o artigo 2º, né? Regra da aplicação imediata, tempus regit actum, sistema de isolamento dos atos processuais. Então vamos continuar nas questões. Coloca na tela aí, próxima questão. Tá aí. Considerando as disposições processuais penais, a doutrina e a jurisprudência acerca da aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas e dos sujeitos processuais, julgue o item. A norma processual material mais benéfica ao acusado, mesmo depois de revogada, continuará a regular os fatos ocorridos durante sua vigência. Agora eu confundi um pouco a sua cabeça. TJDFT, titular de serviços notariais. Concurso de remoção. Olha só. Está dizendo aqui uma regra. Qual regra? Norma benéfica, já revogada, continua valendo. Isso é a ultratividade. Norma benéfica, já revogada, continua valendo. Isso é ultratividade. Isso é uma regra penal. Isso não é regra processual, isso é uma regra penal. Essa regra penal pode ser aplicada em processo penal? Sim. Quando? Quando for uma norma híbrida. Somente em casos de normas híbridas. Ou naquelas exceções já previstas, prazo já iniciado, fiança e liberdade provisória. Tudo bem? Mas em regra, norma processual já revogada não continua valendo. Porque a nova lei processual é aplicada desde logo. Ou seja, ela é aplicada, sem prejuízo da validade dos atos praticados sob a vigência de lei anterior. Não importa se essa nova lei é mais benéfica ou maléfica, não importa, ela é aplicada. Olha o peguinha da prova, na tela, olha o pega. A norma processual material. A norma processual material. O que é isso? É uma norma que tem conteúdo de direito processual e conteúdo de direito material. Ou seja, é uma norma híbrida. Se é uma norma híbrida, eu aplico a regra penal. Ou seja, sendo ela mais benéfica ao acusado, ela tem ultraatividade. Sendo ela mais benéfica ao acusado, ela tem ultraatividade. Ou seja, ela continua valendo mesmo já revogada. Por quê? A nova lei é maléfica. Sendo a nova lei maléfica, ela não retroage. A lei atual, a lei vigente à época do fato, ela continua valendo. Ela tem força ultraativa. Tudo bem? Tranquilo? Então é sempre bom saber a regra penal e a regra processual penal. A regra penal e regra processual penal. Tudo bem? Na tela. Perfeito. Gabarito correto, tá? Gabarito aí correto. Então o peguinha estava aqui, norma processual material, é norma híbrida. Tá? Norma processual material é norma híbrida. Perfeito? Vamos à próxima. Vamos lá. No curso de ação penal em que Roberto figurava como denunciado, ele era o réu, né? O réu da ação. Entrou em vigor nova lei, que versava sobre o processamento de ação penal em procedimento comum ordinário, com conteúdo exclusivamente processual. Prejudicial ao réu. Olha o peguinha aí, ó. Questão 2018. Com conteúdo prejudicial ao réu, mas é conteúdo exclusivamente processual. Eu já vou te adiantar. Não importa se é prejudicial ou se é melhor, não importa. Se a lei é processual, se aplica desde logo, acabou. Tempus regit actum, sistema de isolamento dos atos processuais, regra da aplicação imediata. Ah, mas ela é pior, não vai retroagir. O processo é diferente. Direito processual penal é diferente do direito penal. Tudo bem? Já te adiantando o tema, para você não errar mais essa bobeira em prova. Ah, mas a nova lei entrou em vigor, o processo ainda estava pendente, não importa, aplica. Ah, mas o processo nem tinha começado, não importa, aplica. Ah, mas nem tinha... Não importa, aplica imediatamente. Ah, então, se a questão vier com algum peguinho no sentido,
Só se aplica aos processos em curso. Só se aplica aos processos já acabados. Não, ela se aplica imediatamente, a tudo. Se o ato vai ser praticado, ela vai ser aplicada. Tá? Se o ato vai ser praticado, ela vai ser aplicada. Professor, mas o ato já foi praticado. Se o ato já foi praticado, lei anterior, acabou. Tudo bem? Sistema de isolamento dos atos processuais. Perfeito? Na tela. Muito bem. O técnico judiciário, no momento de auxiliar no processamento do feito, deverá aplicar a nova lei processual penal, ainda que desfavorável ao réu, respeitando-se os atos já praticados. Respeitando-se os atos já praticados. Admitindo o Código de Processo Penal, eu vou parar aqui para você, que aqui tem uma informação nova, tá? Até aí tá certo ou tá errado? Até aí tá certo. O técnico, ele tem que aplicar a nova lei, ainda que desfavorável. Ah, é lei exclusivamente processual, tá? É lei exclusivamente processual. Isso aqui é artigo 2º da lei. Artigo 2º do CPP. Artigo 2º do CPP. Ok? Eu vou ler a parte final e eu vou explicar o tema. Admitindo o CPP, Código de Processo Penal, interpretação extensiva, aplicação analógica da lei processual. Isso daí está correto. É o nosso artigo 3º. Não está completo, mas é parte do artigo 3º do CPP. Eu vou te explicar isso, tá? Eu faço até uma brincadeira, que essa brincadeira faz você entender muita coisa. Tá? Faz você entender muita coisa. Quando o CPP foi escrito, parece que olharam para o direito penal. Olharam para o direito penal. Na hora de escrever as regras do CPP, olharam para o direito penal. Vou escrever o CPP e vou olhar para o direito penal. Eu sou o CPP, vou olhar para o direito penal. Direito penal, como é que é a sua regra aí? Ah, aí o direito penal responde, olha, aqui temos retroatividade benéfica, ultratividade benéfica e retroatividade maléfica, tal. Aí o direito processual fala assim, não. Aqui é aplicação imediata, artigo 2º. Aqui é aplicação imediata, sem essa história. Não tem essa história sua aí, não. Tudo bem? Direito penal, continuando. Em relação à aplicação de normas, aplicação de regras, como é que é a sua interpretação? Em regra, ele é como? O direito penal responde, olha, criação de crimes, em regra, é interpretação restritiva. Em regra, interpretação restritiva. Ah, é? O direito processual penal vai lá e escreve, aqui eu admito a interpretação extensiva. Aí começa o artigo 3º. Admite-se a interpretação extensiva. Admite-se a interpretação extensiva. Ok? Direito penal. Como é que é a analogia aí para você? O direito penal responde, olha, a analogia aqui é só em Bonaparte. A analogia é só em favor do réu. Ok? A analogia no direito penal somente em favor do réu. Aí vem o direito processual penal. Ah, é? Aí é assim? Não, aqui é diferente. Aqui admite-se analogia. Quando o CPP fala que admite-se analogia, ele não precisa falar que é em benefício ou em malefício do réu. Ele só fala que admite. Porque aí vale os dois. Olha, aqui eu admito analogia. Aqui eu admito. Quando ele fala eu admito analogia, vale os dois. Em benefício ou malefício do réu. Anote. No direito processual penal, é possível analogia em desfavor do réu. No direito processual penal, é possível analogia em desfavor do réu. Ok? Direito penal. Suas regras aí, essa analogia sua, que é só em benefício, ela pode ser uma analogia legis, que é utilizar uma lei semelhante, mas ela também pode ser uma analogia iuri, ou analogia iuris, que quando eu não tenho regras semelhantes, eu não tenho leis semelhantes, eu utilizo os princípios gerais do direito. Será que eu posso utilizar os princípios gerais do direito? O direito penal responde, posso, desde que em benefício do réu. Porque senão a norma vai ferir o artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, se não há lei, criminalmente eu não posso utilizar. Em malefício do réu eu não posso usar os princípios. Mas em benefício eu posso. Aí o direito processual penal vai e responde, opa, aqui eu posso de qualquer forma. Aqui eu posso analogia iuris de qualquer forma. E aí ele escreve o artigo 3º. No direito processual penal, admite-se a interpretação extensiva. Admite-se a interpretação extensiva. Para mim, o segundo ponto é uma falha do direito processual penal. Vou dizer por quê. Ele fala, admite-se a interpretação extensiva. Segundo, admite-se a analogia. Na hora de escrever o artigo 3º, o legislador deu, vou dizer assim, ele quis ser mais
escrever mais bonito. Em vez de falar admite-se analogia, ele colocou um sinônimo. Admite-se aplicação analógica. Aplicação analógica é sinônimo de analogia. Tudo bem? Então, artigo 3º. Admite-se a interpretação extensiva, a aplicação analógica, bem como o suplemento pelos princípios gerais de direito. Aplicação analógica é analogia. O suplemento pelos princípios gerais de direito é analogia iure. Não tem norma para o caso concreto, há uma lacuna, eu utilizo os princípios. Se não tem norma e eu utilizo uma norma semelhante, é analogia legis. Se não tem norma e eu utilizo os princípios gerais de direito, é analogia iuris. Então vamos lá. Artigo 3º. Admite-se interpretação extensiva, admite-se a aplicação analógica, que é analogia, em bonam ou em malam partem. Em bonam e malam partem. E também o suplemento pelos princípios gerais de direito. Ok? E aí você fica tranquilo para fazer a sua prova. Tudo bem? Tranquilo? Que é essa parte final que pode colocar na tela. Essa parte final aí. Admitindo o CPP a interpretação extensiva e a aplicação analógica. Isso aqui é analogia. Isso aqui é analogia. Ok? Isso aqui é analogia. Perfeito? Tranquilo? Vamos adiante. Próxima questão, delegado de polícia, Bahia. Aplicar-se-á a lei processual penal nos estritos termos do artigo 1º, 2º e 3º CPP, com o suplemento dos princípios gerais de direito, sem admitir, contudo, a interpretação extensiva e a aplicação analógica. Isso está certo ou está errado? Isso está errado. Admite-se o suplemento dos princípios gerais de direito, admite-se a interpretação extensiva e admite-se a analogia. Opa, aplicação analógica, mesma coisa. Admite-se a analogia ou aplicação analógica. Em bonam ou em malam partem, tá? Só que pouca gente aceita, né? Na verdade, quando eu falo isso, tem muito aluno que trava. O aluno trava. Quando eu trago uma informação que o aluno não está acostumado, ele trava. Eu até comentei sobre quando eu descobri que a palavra certa era asterisco. Falei, cara, não é possível. Minha vida inteira eu achei que era asterístico. Aí quando eu fiquei adolescente, falei, não. Aí eu vi que o termo certo era asterisco. Sabe quando você trava? Caramba, será mesmo? Outra, coloca na tela. Eu travei quando eu aprendi que o atenciosamente se escreve assim. E não assim. Tá errado. Falei, não, pelo amor de Deus, eu aprendi minha vida inteira que era TT. Não, é T.te. A TT é attention, é atenciosamente em inglês. Né? O brasileiro gosta de copiar e coloca lá do inglês. E aí você trava quando traga informação nova. No direito processual penal, é possível analogia in bonam ou in malam partem. Porque o artigo 3º diz isso, que é possível a aplicação analógica. É possível a aplicação analógica. Isso é analogia. E o artigo 3º, ele não restringe a aplicação analógica somente em bonam partem. Não. Não. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante. Vamos lá. Muito bem. Acho que agora você está apto aí a acertar as questões. Tendo como base disposições previstas no CPP, legislação extravagante, bem como os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, julgue o item a seguir. É bom que isso aqui, ó, tendo como base o quê? Tudo. Tendo como base tudo, julgue o item. Tudo tem como base tudo da vida, julgue o item. Tendo como base tudo. Agora sim, inquérito policial, né? Falando então agora de inquérito policial, eu já começo com a questão mais importante de CPP. A questão mais importante de inquérito policial, melhor dizendo. A autoridade policial poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial caso o fato seja insignificante. Verifica a insignificância e pede e manda arquivar os autos. Certo, errado? Gabarito errado. Artigo 17 do CPP. Se você não sabe isso, aprenda de uma vez. Isso aqui é o que mais cai. É a questão que mais caiu em CPP durante toda a história brasileira. De CPP, de provas que caem em processo penal, esse ponto é o que mais cai. Esse artigo 17 é campeão de prova. E normalmente a banca, conforme eu coloquei aqui, a banca tenta te enganar. Ele pode arquivar quando for insignificante. Ele pode arquivar quando não sei o quê. Não, não pode. Não tem exceção. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Artigo 17 CPP. Acabou.
Ah, insignificante. Tem excludente de licitude. Não sei o que. Já houve extinção da punibilidade, então ele arquiva. Não! Não pode! Quem arquiva o inquérito policial é o juiz, mediante a promoção de arquivamento do Ministério Público. Ponto. Quem arquiva o inquérito policial é juiz, mediante a promoção de arquivamento do Ministério Público. É um ato complexo. A autoridade policial não participa. Tudo bem? Na sua prova, não perca essa questão, que é uma questão que é a mais dada, digamos assim, a questão mais tranquila. É uma questão, se você errar, você vai estar um passo atrás, porque a maioria vai acertar. A maioria vai acertar. A autoridade policial, você não vai errar mais, tá? Você não vai errar mais. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito, tá? A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Isso está no artigo 17 do CPP. Na tela, pergunta. Pergunta, artigo 17. Tá lá, autoridade, tal. Não arquiva, não pode mandar arquivar. Qual é o princípio? Qual é a característica do inquérito aí prevista no 17? Quando eu falo que a autoridade não pode mandar arquivar, a autoridade não pode mandar arquivar. Quando eu falo isso, qual é aí é uma questão mais aprofundada, né? Aí é o seu diferencial. Eu preciso diferenciar você para que você seja aprovado. Eu preciso te diferenciar. E aí vem o diferencial agora. Qual é a característica aí prevista? Qual é o princípio de inquérito aí previsto? Princípio da indisponibilidade do inquérito policial. Porque o delegado não pode se dispor do inquérito, não pode arquivar e se dispor dele. Ele tem que deixar seguir o trâmite. Então, o artigo 17, quando fala que a autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito, está aí esculpido o princípio da indisponibilidade. Tudo bem? Não é a dispensabilidade. Dispensabilidade é outra coisa. Perfeito? Na tela. Então, aqui está a indisponibilidade. Aqui está a indisponibilidade. Ok? Vamos adiante. Próxima questão. Não há contraditório ou ampla defesa no inquérito policial. Certo ou errado essa questãozinha aqui? Correto, né? Não há essa parte, né? Até o ponto. Não há contraditório ou ampla defesa no inquérito policial, porque disse que ele é inquisitório ou inquisitivo, não há partes. O inquérito é inquisitivo ou inquisitório, não há partes, somente há um presidente investigando um fato e investigando as pessoas. Não há contraditório nem ampla defesa no inquérito policial. Logo, né, se não há contraditório nem ampla defesa, logo, o indiciado não poderá requerer a realização de diligências à autoridade policial. E aí tá vendo que a questão ela traz uma lógica, né? Ela traz uma lógica. Olha, não há contraditório nem ampla defesa. Se não há contraditório nem ampla defesa, significa que ele não pode requerer diligência. Não há contraditório. Para que ele vai requerer diligência? Ele está contraditando se ele está requerendo diligência. Tá vendo que a questão traz uma lógica e é uma lógica para te enganar. Realmente não há contraditório nem ampla defesa. Mas o artigo 14 do CPP é moderno, né? O 14 é o que está na moda, melhor dizendo. É o modinha. Muita gente cobrando 14. Está caindo bastante em prova. O artigo 14 vai dizer que o ofendido, o ofendido ou representante legal, né? E o indiciado, também o indiciado, poderão requerer diligência à autoridade policial. Podem requerer diligência à autoridade policial. Tanto o ofendido quanto o indiciado. Professor, se o indiciado e o ofendido requer diligência, olha o detalhe, eles vão requerer diligência. A autoridade policial é obrigada a realizar? Não, ela realiza a seu juízo. Qual é o princípio aí esculpido? Quando diz que a autoridade policial realiza a diligência a seu juízo. Tem uma exceção que você sabe, que é o exame de corpo de delito, que o exame de corpo de delito ele é obrigado a fazer. Na verdade, já deveria ter feito, não precisava nem de alguém requerer. Ele tem que fazer, ok? Lembrando que em alguns casos, lá do 158 do CPP, existe uma prioridade na realização do exame de corpo de delito. Só para te dar um exemplo, caso de Maria da Penha. No caso de Maria da Penha,
tem ali uma prioridade na realização do exame de corpo de delito. Perfeito? Então o exame de corpo de delito é obrigatório, mas nos demais casos, a autoridade policial não é obrigada a realizar a diligência requerida pela, não vou dizer nem parte, né, pelo ofendido, o representante ou pelo indiciado. Qual é a característica do inquérito aí esculpida no 14, na tela? Então já dá o gabarito aqui, ó. O indiciado não poderá requerer diligência. Está errado, pode. Ele pode requerer. É o nosso artigo 14. O ofendido, o indiciado, ofendido ou representante, né, e indiciado, poderão requerer diligências. E a autoridade realiza seu juízo. Ou seja, ela que entende se vai realizar ou não. Qual é a característica aqui esculpida? Aqui é o princípio da discricionariedade do inquérito. Princípio da discricionariedade do inquérito policial. Tudo bem? Tá vendo? Essa correlação com característica aqui é nível aprofundado. É aqui que é o ponto. É aqui que eu te diferencio. Essa correlação da regrinha, a regra que o ofendido ou indiciado poderá requerer diligência, com a característica de inquérito aí esculpida. Tá? A característica, ou alguns chamam de princípio, né? O princípio de inquérito policial aí esculpido. Tudo bem? Princípio da discricionariedade. Perfeito? Tranquilo? Olha só agora o nível de aprofundamento que eu vou te levar. Vem comigo. Olha o nível de aprofundamento que eu vou te levar. Vem comigo, na tela. Presta atenção. Presta atenção agora. O ofendido, em dois momentos distintos. No primeiro momento, ele pode requerer diligências. Requerer diligências. Ou ele pode requerimento, né? Requerer a abertura do inquérito policial. Tá vendo? Dois tipos de requerimento que o ofendido pode fazer. Ele pode requerer a abertura do inquérito policial, ele pode requerer até diligências. Olha o nível de aprofundamento. Na hora de requerer diligências, a autoridade policial é obrigada a realizar? Não, não é. Não é obrigada a realizar. Cabe recurso? Não, não cabe. Não cabe recurso. Olha o peguinho que você vai cair. Se o ofendido requerer diligência e a autoridade se negar a fazer, cabe recurso? Não, não cabe. E se o ofendido requerer abertura de inquérito policial e o delegado o delegado se nega a abrir, cabe recurso? Cabe. Recurso ao chefe de polícia. Se eu fizesse uma questão dizendo assim, olha, o ofendido requereu diligência, o delegado se negou, é cabível recurso ao chefe de polícia. Você errava. Porque não cabe. Você ia dizer que cabe. Porque você lembra do recurso ao chefe de polícia na sua mente e tal, tu lembra e tu coloca. Cuidado. O recurso ao chefe de polícia é da negativa de abertura de inquérito. Não é da negativa de realização de diligências. Porque na realização de diligências vigora a discricionariedade. Na realização de diligências vigora a discricionariedade. Na abertura de inquérito policial vigora a obrigatoriedade. Ele é obrigado a abrir o inquérito policial. Desde que preenchidos os requisitos, né? Tem crime. Ação penal pública incondicionada, ou condicionada se houver a representação, ou privada se houver requerimento. Tá vendo? Então, existe o princípio da obrigatoriedade do inquérito? Sim, ele é obrigado a abrir. Desde que preenchidos os requisitos, mas ele é obrigado. Ele não decide, vou abrir, não vou abrir, não. Não existe isso.
Aí, contra essa pessoa eu não vou abrir, porque essa pessoa que eu gosto. Não, tem que... Obrigado. Por vigorar a obrigatoriedade, é cabível o recurso ao chefe de polícia. É cabível o recurso. Agora, quando vigora a discricionariedade, não cabe recurso. Não cabe recurso. Não é cabível recurso. Tranquilo? Olha o nível de aprofundamento. Tá? Olha o nível de aprofundamento que eu estou te levando para você chegar na sua prova tranquilo. Aprovar com tranquilidade e me chamar para aquele valoroso churrasco. Perfeito? Na tela, vamos adiante, vamos lá. Próxima questão. Perfeito. Aqui já foi. Essa aqui está errada, né? Não poderá requerer diligência? Pode, pode sim. Próxima questão. Tá aí. De acordo com o Código de Processo Penal, julga assertiva. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Artigo 7º do Código de Processo Penal. Artigo 7º do Código de Processo Penal. Correto. Faltou um R aqui, né? Artigo 7º do Código de Processo Penal. Correto. Existe um detalhe que só vou te falar que por desencargo de consciência. Mas as diligências estão previstas no 6º e no 7º. O 6º traz diversas diligências, recolher todas as provas, ir ao local do fato, ouvir testemunhas, ouvir indiciado e por aí vai. E o 7º prevê a reprodução simulada dos fatos. O 7º, ele prevê a reprodução simulada dos fatos. O 6º, quando ele vai falar da diligência, lá no caput do 6º, ele diz que a autoridade policial que tomar conhecimento da infração penal deverá. O 6º fala deverá. Deverá ouvir indiciado, deverá. Fala deverá. Apesar de não ser bem um deverá, né? Porque como é que vai ouvir uma vítima, por exemplo, se foi homicídio? Mas a letra da lei fala deverá. E quando chega no 7º, quando vai falar da reprodução simulada dos fatos, a palavra é poderá. Poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Ok? Reconstituição do crime, né? Comumente chamada de reconstituição do crime. Juridicamente chamada de reprodução simulada dos fatos. Tudo bem? Tranquilo? E aí não poderia o acusado ser obrigado a participar, né? A participar da reprodução simulada dos fatos, porque ele estaria praticando uma conduta ativa, ferindo o princípio do nemo tenetur, olha como tudo é interligado, do nemo tenetur si detegere. Perfeito? Não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Na tela, mais uma questão, vamos lá. Tá aí. Marcelo e Márcio praticaram um roubo contra uma pizzaria situada na cidade de Florianópolis, no início da madrugada, subtraindo todo o dinheiro arrecadado pelo estabelecimento naquele dia. A polícia é acionada e o inquérito policial para apuração dos fatos é instaurado. Se não foi flagrante, então foi por portaria, ou é portaria ou flagrante, pela autoridade policial. Pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível a plena identificação dos roubadores. Após representação da autoridade policial, o magistrado competente decretou a prisão preventiva de Marcelo e Márcio. Os mandados de prisão foram cumpridos 3 dias depois do crime. Foram presos aí 3 dias depois do crime. Nesse caso, o inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias. Opa! Indiciado preso, regra geral, roubo, justiça estadual, nada demais, nada diferente. Indiciado preso, qual é o prazo do inquérito policial? 10 dias. Prorrogáveis ou improrrogáveis? 10 dias improrrogáveis, tá? 10 dias improrrogáveis, perfeito? 10 dias improrrogáveis. E investigado solto ou indiciado solto? Indiciado solto, o prazo do inquérito policial será de 30 dias. 30 dias prorrogáveis. Detalhe que essa prorrogação não é obrigatoriamente por mais 30 dias. A prorrogação, conforme artigo 10, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, será pelo prazo que o juiz determinar. Então é 30
E o segundo é o prazo que o juiz determinar. Pode ser 60, pode ser 90, normalmente na regra é 60. O juiz dá 60, se for complexo ele dá 90 logo. Tudo bem? Tranquilo? Então não é 30 mais 30, é 30 mais o prazo que o juiz determinar, ok? Só que tem um detalhe nessa questão que a torna incorreta. Esse detalhe veremos no próximo bloco. Tchau, tchau.